Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai apresentar a matriz de rigidez do elemento de barra em coordenadas locais e em seguida a gente vai fazer a derivação da matriz de rigidez desse elemento de barra quando ela é orientada arbitrariamente no plano. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos considerar que a gente tenha uma barra com nó 1 e nó 2, uma rigidez axial é A e um comprimento L, onde esse nó a gente vai chamar de nó 1 e esse nó de nó 2. E é o módulo de elasticidade e A é a área da seção transversal. Então, de forma similar ao que a gente fez para o elemento de mola, a gente vai ter para essa barra, nos nós 1 e 2, uma força nodal, a gente vai chamar de F2 do elemento, e um deslocamento nodal, o 2 do elemento, sendo aqui o nó 2 desse nosso elemento 1. Aqui está o nó 1, de forma similar ao nó 2, a gente vai ter uma força nodal F1E e um deslocamento nodal, o 1 do elemento E. Então, sabendo que a gente tem, considerando que a gente tem uma barra de seção transversal retangular, por exemplo, sendo essa aqui a seção transversal, a gente tem uma área A. Se a gente aplicar uma força F nessa barra de área A, e lembrando que a relação entre tensão e deformação unidimensional, considerando material linear elástico, é dada por tensão igual ao módulo elasticidade vezes a deformação. Essa tensão, nesse caso, vai ser igual a força sobre a área da seção transversal. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. A força vai ser igual ao módulo da elasticidade vezes a área, que é o EA, que a gente chama de rigidez axial, vezes a deformação. Sendo que a deformação pode ser escrita como? Isso vai ser EA, o epsilon vai ser igual ao ΔL, ou o delta, dividido pelo comprimento inicial da barra. Então aqui a gente acabou de definir uma relação similar ao que a gente definiu para a mola, onde lembrando que a relação para a mola era força igual a K vezes o deslocamento da mola, sendo que nesse caso a gente vai ter que o nosso K, a nossa rigidez, vai ser dada pela rigidez axial da barra, dividida pelo seu comprimento. Se a gente então aplicar uma tração T nessa barra, fazendo o diagrama de corpo livre e fazendo o equilíbrio de forças nodais, rearranjando os termos, a gente vai chegar numa equação muito semelhante à que a gente obteve para o caso da mola. Então, isso vai estar escrito da seguinte forma. É A sobre L do elemento, vezes 1 menos 1, menos 1, 1, vezes o vetor de deslocamentos nodais, que é dado por O1E, O2E, vai ser igual ao nosso vetor de forças nodais, que é descrito por F1E, F2E. Então, a única coisa que muda aqui em relação da barra em relação ao nosso elemento de mola é que esse termo aqui para mola é igual à rigidez K da mola. Então, essa equação ela pode ser escrita de forma compacta, como K do elemento local, vezes nosso vetor de deslocamentos nodais, vai ser igual à força, ao vetor de forças nodais. Sendo que esse K é L, é a nossa matriz de rigidez do elemento local.
atingir a rigidez definida no sistema de coordenadas locais. Feito isso, a próxima etapa é definir a matriz de rigidez do elemento no sistema de coordenadas global. E esse sistema de coordenadas vai ser o sistema de referência para a modelagem da estrutura composta por diversos elementos finitos. Então, vamos supor que a gente tenha esse sistema de coordenadas global com x e y, os eixos coordenados. A gente vai ter um elemento de barra, os nós 1 e o nó 2, orientado arbitrariamente nesse plano XY, com determinado ângulo θ em relação ao eixo X. Aqui em azul a gente tem os eixos locais, x, y, e os respectivos deslocamentos nodais locais. O 1, V1, o 2, V2, e esses deslocamentos vão estar relacionados aos deslocamentos nodais globais, o 1, V1, o 2, V2. Então, ao invés de apenas dois deslocamentos, como a gente definiu anteriormente nesse vetor, e dois elementos que compõem o vetor força, quando a gente vai para o plano, onde a gente tem um elemento de barra no plano, a gente vai ter que escrever um vetor de rigidez, um vetor de deslocamentos nodais com 4 componentes, que pode ser escrito da seguinte forma. Então, a gente vai passar um vetor com 2 componentes para um vetor de 4 componentes. E o 2 V2 transposta. A mesma coisa para o vetor de forças nodais. A gente vai ter uma força, vou chamar de Fx1 do elemento, Fy1 do elemento, do nó 1, uma Fx2 no nó 2 do elemento e uma Fy2 do elemento transposta. Lembrando que, como o elemento de barra só sofre as forças axiais, esses componentes Fy1 e Fy2 vão ser dados por zero. Então, Fy1 é igual a Fy2 do elemento E, que vai ser igual a zero. Então, se a gente lembrar anteriormente, a gente tinha a matriz de rigidez KE local, vezes o vetor de deslocamentos nodais com 2 componentes e o vetor de forças nodais com 2 componentes. Quando a gente passa para o plano, ao invés de a gente ter uma matriz de rigidez 2x2, a gente vai ter que ter uma matriz de rigidez 4x4, mas levando em conta que o Fy1 e o Fy2, como a barra só aceita esforço na direção axial local, esses dois termos têm que continuar sendo dados por zero. Então, o que a gente vai ter para representar essa matriz de rigidez, levando em conta que esses dois componentes são zero, a gente pode escrever a relação entre força e deslocamento da seguinte forma. A gente vai ter o vetor força, né? Vai ser o Fx1 do elemento E, o Fy1 do elemento E, Fx2 do elemento E, Fy2 do elemento E. Esse vetor força vai ser igual agora a matriz de rigidez ainda local, relacionando as forças locais com os deslocamentos nodais locais, só que agora a gente já está fazendo essa relação para um plano, onde a gente tem um ângulo θ da barra. Então a gente vai ter o EA
sobre o L do elemento. A gente vai ter 1, 0, menos 1, 0. Os termos relacionados a fy1 e fy2 vão ser todos zeros. Então, essa linha vai ser toda dada por elementos com zero. Aqui a gente vai ter, na outra linha a gente vai ter o menos 1, menos 1, 0, 1, 0. E nessa última linha todos os elementos também vão ser zero. E vai ser igual a, multiplicando pelo vetor de deslocamentos nodais. O 1, V1, o 2 do elemento e V2 do elemento. Então a gente continua de forma compacta escrevendo isso como f do elemento vai ser igual ao k do elemento vezes o vetor de deslocamentos nodais. Isso aqui ainda continua sendo o nosso matriz de rigidez local, só que agora com a matriz de rigidez numa barra bidimensional, tendo num plano com sistemas de coordenadas globais x e y. Então até agora a gente definiu a matriz de rigidez local, que correlaciona o vetor de forças nodais locais com o vetor de deslocamentos nodais locais. Agora a gente precisa achar uma relação entre força e deslocamento nodal global, onde, como a gente definiu no desenho anterior, a gente vai ter o nosso vetor de deslocamentos nodais globais dado por chamar U do elemento global, vai ser igual a U1, V1 do elemento E, 2 do elemento E, V2 do elemento E transposto, e de forma similar para o vetor de forças nodais globais. A gente vai ter Fx1 do elemento, Fy1 do elemento, Fx2 do elemento e o Fy2 do elemento transposto. Então, o que a gente tem que definir agora, na verdade, vai ser uma matriz de rigidez do elemento em termos globais, que vai estar relacionando esse vetor força Fe com a matriz de rigidez do elemento nos termos de coordenada global. Então, para isso, a gente vai ter que definir uma matriz de transformação, que a gente vai estar chamando da matriz C. Então, para fazer isso, a gente vai fazer pode fazer de duas formas, relacionando o vetor de deslocamentos nodais locais e global, ou o vetor de forças nodais local e global. Então, vamos determinar uma relação entre os deslocamentos nodais locais e os deslocamentos nodais globais. Vamos considerar esse aqui como vetor de deslocamento global U1, esse aqui V1. Eu vou estar eliminando esse subscript do elemento para todos os casos, para facilitar. Então aqui a gente vai estar inclinado de um determinado ângulo θ, a gente vai ter o deslocamento U1 local
e V1 nesse sentido. Sendo que isso aqui está relacionado ao eixo x local e esse vetor ao eixo x global. Então, se aqui a gente tem θ, a gente vai ter esse ângulo também dado por θ. E dessa forma, a gente pode estabelecer uma relação entre os dois deslocamentos. Então, como é que a gente vai, a gente vai ter? O 1 vai ser dado por o1 cosseno θ menos V1 seno θ. O V1 vai ser dado por o1 seno θ mais V1 cosseno θ. E de forma análoga, para o nó 2, o que a gente vai ter? O 2 vai ser o 2 cosseno θ menos o V2 seno θ. V global 2 vai ser igual ao O2 local seno θ mais V2 cosseno θ. Então, escrevendo essas relações de forma matricial, o que a gente vai ter? O vetor deslocamentos globais, o1, V1, o2, V2, vai ser igual ao que? Cosseno θ menos seno θ, 0, 0, seno θ, cosseno θ, 0, 0. Aqui a gente vai ter 0, 0, 0, 0, cosseno θ, menos seno θ e cosseno θ. Vezes o vetor deslocamentos nodais locais, o 1, V1, o 2, V2. Então, o que a gente acabou de fazer foi definir uma matriz de transformação que relaciona o nosso sistema de coordenadas locais com o sistema de coordenadas globais. Então, essa matriz aqui ela é chamada de matriz de transformação. E a gente denomina ela de matriz C. Essa matriz de transformação. Então, de forma compacta, a gente pode escrever o vetor deslocamentos nodais do elemento vai ser igual a matriz de transformação vezes o vetor de deslocamentos nodais locais do elemento. A gente pode verificar
que é a inversa dessa matriz C. A inversa da matriz de transformação, ela é igual à sua transposta. E que, além disso, o determinante dela, dessa matriz de transformação, é igual a 1. Então, de forma análoga, o que a gente fez para o vetor de deslocamento, a gente vai ter uma relação para o vetor de forças globais e forças nodais locais, que vai ser dada por essa relação. Então, agora o próximo passo, a gente pode escrever essa relação entre o deslocamento nodal global e local, explicitando o vetor de deslocamentos locais. Vai ficar escrito como a inversa da matriz de transformação vezes o vetor de deslocamentos globais. Como sua inversa é igual à transposta, essa mesma equação pode ser escrita da seguinte forma. E a mesma coisa se aplica para a relação entre força nodal global e local. Então, a gente vai ter o Fzinho igual à inversa da matriz de transformação vezes o vetor de forças nodais globais. E como a sua inversa é igual à transposta, a gente pode escrever essa relação também da seguinte forma. Agora, se eu pegar essas relações e substituir, vou reescrever a equação para facilitar. A gente tem uma matriz de rigidez local vezes o vetor de deslocamentos nodais locais. É isso, como a gente já viu anteriormente. Então, se eu substituir a relação que a gente acabou de determinar na equação acima, a gente vai ter igual a Fe local, que é dado por a transposta da matriz de transformação vezes o vetor de forças nodais globais. Então, se eu multiplicar essa equação que a gente acabou de derivar por C, ambos os lados da equação, o que a gente vai obter? KL local vezes a transposta da matriz de transformação vezes o vetor de deslocamentos nodais globais vai ser igual a matriz de transformação vezes sua transposta, sendo que isso aqui é dado por 1, vezes o vetor de forças nodais globais. Então, esse produto dessas três matrizes, a gente chama da matriz de rigidez global vezes o vetor de deslocamentos nodais globais é igual ao vetor de forças nodais globais. Então, a gente acabou de determinar a relação entre força nodal global e deslocamento nodal global com a matriz de rigidez do elemento nas coordenadas globais.